E antes de começar, eu quero saber como é que eu faço pra ter sonho lúcido, porque quando eu sonho que eu tô brigando com alguém, eu nunca consigo dar um soco no cara. Pois é, sonho lúcido pode ser treinado, é uma aptidão natural, a princípio todo mundo pode ter, e tem rotinas de treinamento. Eu até dou curso sobre isso, porque são muitas técnicas, dá pra fazer muita coisa. Mas se você acostumar a sua cabeça a questionar se você tá sonhando ou não, isso em algum momento, por força do hábito, vaza pra dentro do sonho. Ou seja, você vai, por pura inércia, por pura força do hábito, questionar também lá dentro. Com a diferença de que aqui na vida real, quando você questiona se tá sonhando, você vai rapidamente chegar à conclusão que não tá. Né? É muito óbvio que você está acordado. Mas na hora que você faz isso dentro do sonho, fica meio óbvio que você está sonhando. Que aquilo não é real. E aí, quando você entende finalmente que você está sonhando, não tem limite. Né? Mas aí, pra ter controle dentro do sonho, porque sempre que eu sonho que eu tô brigando, eu não consigo bater nas pessoas. Isso é uma coisa comum? É comum, mas é porque existem graus de lucidez. Inclusive, tem alguns pesquisadores que acham que só é sonho lúcido quando você tem 100% de consciência e 100% de controle. Mas isso é controverso, porque eu acho, por exemplo, que tem graus. Então, você pode ter um sonho lúcido com uma lucidez moderada. Você sabe que está sonhando, mas não controla, por exemplo. Então, se você vai progredindo e vai ficando cada vez mais lúcido, você, inclusive, fica lúcido em relação à noção de que você pode controlar, aquilo é seu. É a sua cabeça que fez tudo aquilo. E aí você, da mesma forma que sabe que tá sonhando, você sabe que você pode dar um soco no cara se você quiser. Pode sair voando a lá Super-Homem ou Goku. Pode fazer o que você quiser. Então, à medida que você for... O segredo é ganhar consciência. É ir ganhando consciência dentro do sonho. Porque aí não tem limite. Sabe aquele filme Inception, A Origem? E aí tem aquela cena famosa dela andando com o DiCaprio lá nas ruas de Paris e ele ensinando pra ela sobre... controle dos sonhos, né? Tem aquela cena que o prédio vem pra cima deles. Não sei se todo mundo já viu, quem já viu vai se lembrar. Que até o telhado dos prédios se encontra, porque a rua se dobra em cima dela mesma. Você consegue fazer esse tipo de coisa dentro do sonho, porque já é você que tá fazendo aquele cenário. Toda aquela maluquice que você vê no sonho, você que fez. Cada folha que tá ali na árvore do seu sonho foi você que pôs ali, mesmo que inconscientemente. O que você vai fazer é adquirir um pouco de familiaridade consciente com esse processo, e aí você consegue controlar. Mas é como se eu tivesse... Quando eu consigo controlar, é como se eu estivesse conversando com o meu inconsciente? Então, dá pra fazer esse tipo de coisa, porque vamos imaginar que você já atingiu o grau máximo de lucidez. Aí você consegue realmente controlar tudo lá dentro que você quiser. Só que é muito legal na hora que você tá nessa experiência, deixar uma parte rolar sozinha. Fica mais divertido. Então, por exemplo, talvez eu possa contar meu primeiro sonho lúcido, Claro. que ilustre isso bem. Eu já estava estudando sobre esses assuntos, aprendendo as técnicas, e eu sonhei que eu estava num beco escuro, fugindo de alguém, um agressor. E passando pelo beco do sonho, eu vi uma rachadura meio brilhando no muro. E aí, por força desse treinamento, dessas técnicas, eu olhei pro muro e falei, cara, eu tô sonhando. Eu tô. Imediatamente você cai a ficha, eu tô sonhando. E aí eu pensei, cara, eu não preciso mais correr. Não tô sendo ameaçado. Eu vou dar um pau nesse cara, no agressor. E aí eu me voltei pra ele e ele parecia um daqueles personagens de filme de terror dos anos 80, sabe? Era um cara enorme, assim, corpulento, com uma camiseta regata branca suja de sangue e uma faca de açougueiro enferrujada. E com aquele olhar assim de eu vou te ferrar todo. Falei, não, né? Não é ninguém real, eu vou dar um pau nesse cara. Só que aí eu pensei, e se eu, em vez de lutar com ele, de bater nele, que é muito fácil, já que sou eu que tô imaginando tudo isso, e se eu conversar com ele? Se eu trocar uma ideia com ele? Imagina, eu vou conversar com um personagem que está sendo controlado pelo meu inconsciente, vamos dizer assim. Que não sou eu que estou controlando conscientemente. Aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, por que você está me perseguindo? Aí ele abaixou a faca e falou assim, não sou eu que estou te perseguindo, é fulano. Aí falou um nome de alguém que eu conheço. E eu assustei tanto com a resposta que eu dei uns passos para trás no sonho, assim. Aí eu pensei, não, quando eu acordar eu paro para pensar nisso. Agora eu vou continuar me divertindo. Aí eu saí voando no sonho. Mas quando eu acordei, eu tive que levar isso para terapia. Eu falei, olha, então... Essa pessoa que nunca veio à tona na minha terapia, nunca falei dela. E agora? Vamos investigar um pouquinho, já que veio essa pista, né? No meu sonho. Então, entende que eu poderia ter controlado, eu poderia ter batido num cara, eu poderia, inclusive, ter trocado de corpo, entre aspas, com ele dentro do sonho, já que é tudo seu. A minha consciência corporal podia migrar para aquele personagem. Eu podia me transformar nele se eu quisesse. Sim. Tranquilamente, podia fazer o que eu quisesse. Só que eu optei, porque achei mais curioso, conversar com ele. Eu deixei que o meu inconsciente continuasse controlando ele, em vez de eu conscientemente controlar. E como é que se faz pra ter sonho lúcido? O primeiro passo que tu falou é se perguntar durante o dia se tu tá sonhando, né? Então, tem muitas técnicas, elas são desenvolvidas ao longo dos milênios, porque na história da humanidade várias culturas se preocuparam com sonhos e foram descobrindo esse artifício do sonho lúcido e desenvolvendo técnicas.
Então, eu inclusive, para você ter ideia da quantidade de técnicas, às vezes eu preciso de horas. Eu dou um curso de 6 horas só sobre isso, só para você ter ideia. Mas tem algumas técnicas, assim, só para dar exemplo, sobre como você consegue fazer, e essa que você citou é uma delas. Porque todas essas técnicas têm por trás a ideia de acostumar a sua cabeça a aproximar essa coisa do sonho com a coisa da realidade, do dia a dia. Da mesma forma como você aqui agora tem consciência que não está sonhando, e eu também tenho consciência que eu não estou sonhando agora, dentro do sonho é difícil ter isso, né? Porque a princípio a gente tá meio cindido, tá meio separado, assim, o nosso jeito de funcionar quando a gente está acordado e o jeito de funcionar quando a gente está dormindo. O que as técnicas fazem é tentar aproximar essas duas coisas, de modo que quando você está dormindo e sonhando, pelo menos uma parte do seu funcionamento cerebral seja um pouco parecida com o jeito com que o seu cérebro funciona quando você está acordado. Então, quando você no dia a dia fala, cara, eu tô sonhando, e você faz isso com alguma frequência, tô sonhando, o que você está fazendo é criar um hábito. E hábito, nós como espécie humana, a gente é muito sensível a hábitos. Então, é muito fácil da gente repetir e continuar repetindo por piloto automático mesmo. E na hora que isso virar um hábito, pode ser que você repita esse hábito dormindo, no sonho. Que foi o exemplo que eu dei, né? Sim. Eu tava fugindo e falei, cara, eu tô sonhando. Só que diferente daqui agora, que eu sei que eu não estou sonhando, lá na hora do sonho, na hora que eu me faço essa pergunta, eu falo, cara, eu tô. Você consegue perceber? Falando do ponto de vista de quem passa por isso, você consegue perceber mesmo. Você olha pra sua mão assim, a sua mão tá meio transparente. Você consegue colocar o seu polegar, o seu indicador, por exemplo, na palma da sua mão e atravessa, sabe? Aí você fala, caramba, eu tô sonhando, então tá liberado. Posso fazer o que eu quiser. Então é tipo como se fosse um comando, assim. Quando tu deu esse comando, tu assumiu o controle do sonho. A gente pode pensar em termos de comando se a gente entender que esse comando ele é só uma âncorazinha, é só um jeito de facilitar as coisas. Porque você concorda que se agora, nesse minuto, você estivesse sonhando e você se perguntar se eu tô sonhando e você chega à conclusão que você tá, tudo isso aqui, esse cenário, esse microfone, tudo foi criado pela sua cabeça. Concorda? É um cenário que o seu inconsciente criou para preencher o sonho. Você poderia fazer o que você quisesse com esse cenário, com tudo isso, né? Não é você que pensou? Não é a imaginação sua? E você pode alterar a sua imaginação normalmente, não pode? Quando você tá, por exemplo, sei lá, viajando na maionese e começa a fantasiar coisas, você consegue alterar essa fantasia o tanto que você quiser. Por que não fazer isso dentro do sonho? É possível? Que tipo de coisa você já conseguiu fazer dentro de um sonho? Muita coisa. Por exemplo, quem aí for fã de Senhor dos Anéis, e quem não foi eu explico, tem um cenário lá muito bonito que são as Minas Tirith. É um castelo branco, uma cidade fortificada gigantesca que tem no filme, que fica no pé de uma montanha assim. Eu cheguei num sonho que o cenário era parecido com aquela tela do Windows dos anos 90, assim, o Windows 98, era aquele gramado... Do XP. Sei lá, o XP, acho que era, né? Eu lembro. Era aquela coisa verde assim, e o céu azul e mais nada. Eu cheguei ali e eu tive a lucidez. Eu falei, cara, eu tô sonhando. E eu falei, tá muito chato isso aqui. Eu olhei em volta, só tinha aquela graminha verde, e eu me lembrei do Senhor dos Anéis. Eu falei, não, eu quero esse cenário. Só que eu quis dramatizar um pouco, eu poderia ter feito sem dramatizar. Eu fiz assim com as mãos, assim, sabe? Tipo, rise from your grave, assim. Aí eu fiz assim com a mão e a montanha começou a sair do chão, assim, uma montanha gigantesca. E o castelo começou a se formar ali. Alguns pássaros voando em volta da torre do castelo e tal. Então, não tem limite pro que você pode fazer. Quem assistiu aquele filme A Origem, Inception, no título original, vai se lembrar, mais ou menos no começo do filme, quando o Leonardo DiCaprio tá ensinando a outra personagem lá, que eu esqueci o nome, como controlar o cenário dos sonhos. E aí ela começa a fazer alterações no ambiente e tal. É o tipo de coisa que dá pra fazer, porque na verdade já é você que tá fazendo aquele cenário. Você só assume controle consciente. Mas é legal só um detalhe, que essas técnicas de sonho lúcido, como qualquer outra técnica que mexe com alteração de consciência, meditação, hipnose, qualquer uma dessas coisas, elas não são exatamente sem risco para todo mundo, sabe? Se você tem algum histórico de algum tipo de transtorno mental ou alguma questão em que a fronteira entre a fantasia e a realidade não é muito clara, por exemplo, transtornos psicóticos, né? A pessoa vê coisa, ouve coisa, tem delírios, né? Pode não ser muito legal mexer com isso, sabe? Porque já existe um quadro clínico em que a pessoa tem um pouco de dificuldade de entender se é real ou não, se a pessoa está perseguindo ela de verdade ou não, se as vozes que ela escuta são reais ou não. Você mexer com isso, como as técnicas de sonho lúcido, ou de hipnose, ou de meditação às vezes mexem, isso pode, em teoria, ser perigoso. Então eu sempre tomo esse cuidado de falar que não é assim para todo mundo, sabe? E é verdade que acordar e anotar o sonho também é um exercício? Sim, é outro exercício que a gente chama de diário dos sonhos. Então é sempre bom anotar e tal, porque isso, em primeiro lugar, te ajuda a lembrar,
Você já tem aquele compromisso com você mesmo de, quando acordar, se lembrar do sonho. Então você já, mesmo não lembrando muito bem, só de você pegar aquele papel e fazer um esforço para lembrar, o negócio já começa a vir. E os alunos falam isso. Falam, de fato, eu não me lembrava dos meus sonhos há anos e agora eu tô me lembrando. E depois, durante o dia, você lê esse diário. Né? Porque isso vai te dar, de novo, aquela aproximação entre a sua vida acordada e a sua vida dormindo. A ideia das técnicas é aproximar esses dois mundos. Porque dentro do sonho você vai ter que experimentar processos internos parecidos com estar acordado. Então esse diário também ajuda nisso. Então se a minha mente é capaz de anotar um sonho e ao fazer isso lembrar de mais detalhes do sonho, o sonho vira uma memória. Sim. Ele inclusive se consolida mais fortemente como uma memória. As pesquisas mostram que, comparando com sonhos normais, os sonhos lúcidos eles são mais fáceis de se lembrar, eles são mais nítidos, as cores são mais fortes, eles são mais vívidos do que um sonho normal. Então ele pode ser mais memória do que um fato que aconteceu na realidade, é isso? Não, é que eu tô comparando com sonhos normais. Sim, porque sim, sonho normal você lembra meio mais ou menos, dependendo da pessoa, né? Lembra mais ou menos, é Sim, só a gente ir no entendi. banheiro, fazer xixi, voltar, você já esqueceu. Sim. Sonho lúcido não, ele geralmente te acompanha por muito tempo, porque é muito vívido. E a gente sabe que um dos fatores que pesa na memória é a emoção. A emoção tem vários papéis na vida da gente, um deles é consolidar a memória. Então, quando uma coisa ela é muito impactante, você vai lembrar, você tende a lembrar muito mais fortemente dela. Então, sei lá, se você passou por um assalto, é muito provável que você vai se lembrar daquilo o resto da sua vida. Enquanto o aniversário de 7 anos do seu primo, você não lembra. Porque, né? Você só comeu um salgadinho ali e já esqueceu. Então, pelo fato dos sonhos lúcidos eles serem muito mais legais, é muito mais emocionante, você pode fazer um monte de coisa diferente, isso tende a ser mais emocionante. Então, como a memória muitas vezes está associada com emoção, fica mais fácil você se lembrar dele.